Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer estar novamente aqui para mais um João Mendes Entrevista, mais um episódio desse nosso tempo aqui, nesse momento que a gente tem para receber convidados aprovados, gente que tem uma história e tem algo para compartilhar, para te inspirar e para te ajudar. Hoje eu estou aqui com nossa querida professora de ambiental, juíza federal, Gabriela Fontinelli. Gabriela, mais uma vez, obrigado. A gente já estava conversando aqui um pouquinho antes de a gente começar a gravar. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite de participar dessa entrevista. Olá, professor João, né? Um bom dia, boa tarde a todos que estejam nos acompanhando nesse momento. É um prazer estar com vocês, né? Para além, então, dos cursos que a gente tem tido contato já com ênfase, né? Enquanto professora da disciplina de Direito Ambiental, está agora nesse lugar para falar um pouco mais do aspecto pessoal, né? Da nossa preparação para concurso e da nossa vivência, então, nesse início de magistratura, início que já completou 10 anos, mas parece ainda que foi ontem. É verdade, imagino. E a vibração da aprovação, acho que é uma sensação, uma vibração que vai durar até a aposentadoria, porque deve ser uma memória muito viva, né? Reverbera realmente por muitos anos, né? A sensação da conquista e, sobretudo, nos momentos de dificuldade da profissão, né? Que é feita dos seus momentos bons e dos seus desafios, e nos desafios a gente se lembra, né? Do que é que nos fez chegar aqui e da grande alegria que a gente sentiu nesse É, momento, né? Tão marcante da aprovação, e isso eu acho que acaba motivando, de certa forma, que a gente leve adiante essa com, missão. com certeza, com certeza. A gente quer saber tudo, a gente quer saber aí como foi essa tua história. Então vamos lá, vamos começar. Gabriela, eu vou fazer uma primeira pergunta, na verdade, recheada de perguntas para você e te dar a liberdade. Já estou aqui com a minha caneta, estou aqui com o meu caderninho pronto para ir anotando. Me conta como é que foi a tua história até se tornar juíza, né? Você começou a fazer direito. Fazer direito era um sonho, ou era alguma coisa do tipo assim, não, eu não vou fazer direito porque, sei lá, ou porque vai dar mais oportunidade no futuro. Ser juíza já era um desejo? Foi algo que aconteceu no meio do caminho? Você advogou, não advogou? Fez outros concursos? Como é que foi? Então, basicamente, a pergunta são várias pequenas perguntas para entender a tua história, desde lá do fazer o direito até passar na magistratura. Perfeito. Bom, na minha família, nem amigos de familiares próximos, não havia ninguém do direito, seja advogados ou ocupantes de cargos públicos. Então, foi algo que me surgiu ali ao longo do ensino médio. Sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar, né, muito disciplinada, gostava muito de ler. E dentro ali das possibilidades, o direito, né, até conversando com os professores ali do colégio mesmo, o direito sempre se mostrou como algo que poderia ser muito próximo daquilo que eu já gostava de fazer, para além do sentado, estudar, de ler livros, aquela pessoa mesmo que tem um método, né, que gosta de abrir, de ter um encadeamento de leitura, de sempre ter gostado muito até de literatura. Minha mãe, na época, fazia letras, né? Eu até cogitei em uma das faculdades, a minha segunda foi fazer letras para conciliar com o direito. Comecei, mas acabei não dando continuidade porque seria mais como hobby. Quando eu vi que o direito me exigia mais dedicação, então eu acabei fazendo apenas 2 semestres de letras, né, influenciado pela minha mãe, que acabou indo para essa seara, né, foi a segunda formação dela, e ela acabou dando aula de gramática, de português, então eu sempre fui muito ligada a esse contexto. Mas o direito profissionalmente surgiu ali no ensino médio como uma via quase que única, porque realmente eu não me via na área da saúde, não tinha qualquer afinidade, a área de exatas também não tinha, e o direito realmente parecia ser aquilo, né? Aquela matéria, aquela disciplina com a qual eu teria afinidade para trabalhar. Não houve muita dúvida, né? Ali, depois dos 15 anos, já era, vou fazer direito, e não tinha qualquer questionamento sobre isso. De fato, fiz, prestei, consegui passar, né, na primeira tentativa, e comecei a fazer ali o direito com os meus 18 anos, como disse, sem ninguém
com esse suporte profissional para indicar se seria uma advocacia, foi realmente aquela tábua rasa para a gente construir. E logo no primeiro semestre, interessada, né, em saber o que a própria universidade poderia oferecer, sabendo que era muito cedo para os estágios, eu vi na pesquisa uma possibilidade de, além do ensino, do estudo, né, das disciplinas, fazer algo, né, além ali do básico, do que a gente, do que era proposto por semestre. Então, eu acabei me vinculando ao CNPq, fui bolsista por 2 anos do CNPq, produzi algumas pesquisas na época, né, muito mais voltado para a área do direito constitucional, né, que é uma disciplina riquíssima que a gente consegue, ainda que no começo da faculdade, engatinhar para tentar entender, né, esse mundo do direito tão diverso, e tive excelentes orientadores na época. E aí, com 2 anos dessa vinculação ao CNPq, eu disse, bom, é hora de começar a estagiar e ver como é que a coisa funciona lá fora, né? Dos livros lá fora, como é que a gente aplica. E aí, logo surgiram algumas oportunidades, então, eu cheguei a estagiar por menos tempo em algum, como Defensoria, Ministério Público da Justiça do Estado, e Ministério Público Estadual e Defensoria Estadual, e depois surgiu a possibilidade de um escritório, onde eu passei um ano e pude conhecer a vivência do peticionar, de acompanhar audiências, de ir aos fóruns, também muito mais relacionado à Justiça Estadual. E já no último ano da faculdade é que veio a vivência nos estágios de Justiça Federal e Ministério Público Federal. Então, assim, nos 5 anos, a faculdade eu terminei em 5 anos, né? Exatamente, eu consegui transitar, acredito, por quase todos os principais ali, canais que eu gostaria para entender a dinâmica. Não tive nenhuma experiência com procuradorias e, de certa forma, né, também isso, ah, ah, quando eu fui realizar concursos e começar a amadurecer qual carreira eu gostaria de seguir, procuradoria nunca foi uma possibilidade. Na verdade, também ali pelo meio da faculdade, eu tive um professor que era juiz de direito, né, no caso, então não era da Justiça Federal, mas foi uma pessoa, uma figura, porque a gente fica buscando, né? Eu que não tinha referências entre amigos e familiares, buscava nos professores, né? Por isso a importância do professor, dessa formação, né, que a gente encontra nesse momento da faculdade. E eu tive um professor que ele me chama, não era o melhor professor em termos de uma série de quesitos, né, do que é considerado pelos demais alunos, eu vou dizer assim, um professor muito rigoroso, muito, mas ele me chamava muito a atenção pela maneira ponderada como ele tratava os assuntos, pela habilidade que ele tinha, né, em colocar os conflitos e mostrar a maneira de resolver. E aí eu comecei a me lembrar e fazer um histórico da minha própria vida ali enquanto, né, adolescente, de sempre ter sido uma pessoa de me colocar no centro de muitas resoluções de conflitos. Então, eu sou uma pessoa que, de fato, gosto disso. Eu gosto de ouvir as pessoas antes de ter ideias preconcebidas, né, muito preconcebidas sobre os assuntos, sobre as coisas que aconteceram. Eu gosto muito de ouvir os dois lados. Isso sempre funcionou na minha vida, né? Eu sempre gostei muito de uma frase, aí eu comecei a relacionar com a magistratura, né? Que eu dizia, olha, a felicidade, ela não é a ausência dos conflitos, né? Porque conflitos, seja na esfera pessoal, profissional, eles vão existir, mas é a habilidade para lidar com eles. Então, eu já usava muito essa frase, olha, pessoal, né, quando tinha algum conflito, tenha calma, a gente consegue encontrar um ponto comum, um ponto de acordo para resolver. Então, é essa habilidade para lidar com os conflitos que esse professor acabou demonstrando ter. E eu disse: olha, de todos os professores que eu tive, dentre advogados, defensores, promotores, procuradores, o perfil de atuação que ele conseguia, né, transparecer na sala de aula é o que eu acho que seria mais próximo da minha realidade, do que eu gostaria de fazer. E a partir dali eu não tive dúvida. É magistratura. E como eu disse, nos meus estágios, num primeiro momento eu fiz estágios que envolviam a Justiça Estadual e no meio, para o finalzinho mesmo na faculdade, Justiça Federal, Ministério Público Federal. E aí foi aí que me veio, eu quero a magistratura, mas eu quero federal.
porque, assim, naquele momento era mais objetivo. Foi a forma como eu vi os processos caminharem, né? E, assim, a minha realidade é da Justiça do Estado do Ceará, mas eu acredito que se aplique em alguma medida para os demais estados. A questão da celeridade, né, assim, dos processos, era eu num estágio consegui ver o processo ter começo, meio e fim, né, em alguns meses. E na Justiça do Estado não era possível, na maioria dos casos, né, os processos se arrastam, há uma série de questões, tanto as matérias, como a estrutura, né, de funcionamento dos servidores, enfim. Eu disse, bom, eu acho que eu me sentiria mais satisfeita de poder ver a efetividade do que eu estou fazendo. Então, se eu estou numa vara por um certo tempo, eu consigo ver aquele caminhar do processo e sentir que a minha atuação foi útil. Então, realmente, eu já saí da faculdade, professor, com essa certeza de que eu queria a magistratura federal e que eu iria, estudar para isso, né? Faltava traçar, então, a estratégia. Legal. E aí você se forma já com essa convicção. Legal porque você, assim, tanto antes da faculdade, no ensino médio, quanto durante a faculdade, você firmou a convicção e ponto. Assim, você firmou a Bom, convicção de que ia fazer direito, firmou a convicção de magistratura federal, e ótimo, isso. né? Já no espírito de uma juíza, né? Assim, firmou a convicção pessoal e ponto. Né? Muito, Foi, muito bom. firme, É. exato. É. Ponderou, analisou e aí firma a convicção. Muito bacana. Isso. Então, eu me formei, né, com essa. As pessoas diziam, ai, vai advogar, vai fazer concurso. Eu disse, não, eu vou fazer concurso. Eu vou fazer concurso. Talvez precise advogar, tenha prática, não sei como vai ser. Vou fazer minha OAB. No último semestre da faculdade, terminei com a OAB, já feita, aprovada. Mas vou estudar, vou me matricular nos cursinhos, vou, né, na época, isso foi, eu me formei no comecinho de 2010, então a gente ainda tinha muito cursinho presencial, misturado, um formato mais híbrido, e eu disse, vou, traçar minha estratégia para a magistratura federal. A minha estratégia era entrar na Justiça Federal como servidora pública. Então, eu pensava nos cursos, concursos de técnico e analista. Obviamente, já formada, o foco ia ser o concurso de analista. Porque aqui eu abro até um parêntese. Na época da faculdade, eu não fui aquela aluna que dizia, né, eu preciso sair da faculdade com algo já garantido, como tem outros, né, colegas, enfim, outros profissionais que já querem essa segurança. Eu tinha uma necessidade de fazer uma faculdade muito bem feita, as minhas disciplinas. Então, eu achava que estudar para concurso, abrir um edital no meio daquele primeiro conhecimento de cada disciplina, iria se atropelar muitos conhecimentos. Então, apesar de, às vezes, dar um pouco de ansiedade, a gente vê os colegas estudando, começando a passar nos concursos de técnico, e eu dizia, gente, eu nunca nem abri um edital de concurso. Mas, no fundo, era uma ansiedade muito controlada, porque eu tinha certeza do caminho que eu queria. E como, quando eu soube que era magistratura, eu sabia que eu ia ter que ter os conceitos básicos das disciplinas muito bem consolidados, eu disse, eu preciso fazer cada uma delas de forma muito bem feita. Né? E aqui eu lembro sempre assim do meu pai, que é uma pessoa que sempre me apoiou muito em relação aos estudos. Então, cada começo de semestre, a gente ia na livraria, né? Eu agradeço muito a gente ter tido essa condição, porque isso me marcou e me ajudou muito. Ele dizia: olha, você vai ter essas disciplinas esse semestre, né? Direito civil, penal, escolha um livro de cada uma. E na época, né, era ainda melhor esse cheirinho do livro, porque hoje o digital realmente tem tomado espaço, mas eu me lembro que eu ia, sentava ali na livraria, pedia os livros de vários autores, folheava e voltava, já tinha pegado as dicas com os professores, enfim, e saía no começo do semestre com os meus 5 livros basilares, que a minha meta era ler realmente todos eles à medida que o professor ia dando a disciplina, eu ia acompanhando no capítulo do livro. Então, eu fiz essa faculdade, esses 5 anos dessa forma, com todas as disciplinas muito bem feitas. Eu posso dizer isso. Não tive ansiedade, né? Como eu disse, eu terminei uma faculdade sem experiência de prestar concurso, não abri um edital, não fiz uma prova de concurso, né? Eu disse, quando eu me formar, começar a estudar para concurso, aí eu vou entrar nessa etapa. E, como vinha dizendo, então eu me formei, disse, quero entrar na Justiça Federal. Como eu quero ser magistrada federal, eu acho que isso vai me ajudar
Aí eu já ia conhecendo os sistemas, de repente me tornar uma assessora e fazendo minutas de sentença. E coloquei, então, eu disse, não, técnico eu acho que já passou, porque eu já estou formada. E eu acho que eu estudei para passar, já tenho, né, um conteúdo, mas é claro que tudo é uma suposição, porque concurso é uma caixinha de surpresas e, É. né, a gente nunca sabe. E logo, então, quando eu estava ali em 2010, já apta a fazer os concursos, fazendo os meus cursinhos, não surgiram, naquele primeiro momento, concursos de analista de tribunais. Assim, pelo menos na minha região, né? Digamos assim, eu também não estava naquele momento, até porque não tinha o financeiro para isso, de sair viajando para fazer concurso de analistas de diversos tribunais. Então, eu estava aguardando algo que fosse próximo, que não me demandasse tanto financeiramente. E na época, não saíram de tribunais e acabaram saindo dois concursos que, quando eu vi o edital, eu disse, olha, esses concursos eu acho que podem dar para mim, que foram concursos de banco, que foi um que é um concurso mais regional, um Banco de Desenvolvimento Regional aqui do Nordeste, né, o BNB, que também tem atuação no norte de Minas Gerais, no Espírito Santo, mas tem foco no, Banco do no Nordeste. Na mesma época, eu me lembro que saiu o BNDES também, né? Que tem aí já uma atuação mais forte no Rio de Janeiro. E os editais eram próximos, por ser essa matéria assim, de banco, de fomento, e na ausência de outros concursos para fazer, prestei essas duas provas, acabei passando. Logo, poucos meses depois que eu me formei, fui chamada, optei pelo Banco do Nordeste, porque eu ficaria na capital em Fortaleza, né, na minha cidade natal. E então eu comecei a trabalhar muito rapidamente, né? Assim, com 6 meses de formada, eu já estava sendo chamada no banco e comecei a trabalhar como advogada do Banco Nordeste com uma carga horária de 6 horas por dia e um salário que era equivalente ao de analista, né? Assim, já era, em termos de remuneração, equivalente ao de analista de tribunal, tinha algumas vantagens, recebia honorários, podia advogar por fora. Era um cargo que naquele momento, assim, pareceu bem vantajoso e realmente fui muito feliz no banco, mas eu continuava com o objetivo, eu preciso entrar na Justiça Federal. E ali mesmo com já alguns meses de banco, isso foi em 2010, então que eu entrei no banco e que eu comecei a fazer meus cursinhos, em 2011 surgiram os concursos de tribunais que eu tanto queria. Então surgiu TRE, TRF, MPU, e eu prestei todos. E aí foi um ano que eu estudei, né, para concurso de analista de forma bastante focada, né, vem realmente estudando o edital, conseguindo ali dar cabo das principais matérias, como disse, com a base que eu tinha da faculdade, com os cursinhos, trabalhando já minhas 6 horas por dia. Nessa época, como é que eu fazia? Eu trabalhava de tarde. São 6 horas, eu cumpria de 1 às 7 horas, porque aí eu gostava de estudar de manhã com a cabeça tranquila, estudava, e de noite, se eu conseguisse voltar a estudar mais alguma coisa, era lucro. E então, em 2011, eu obtive êxito na aprovação desses concursos para analista, né? Assim, e para minha alegria, que foi o que me motivou também a continuar o estudo para a magistratura, eu passei muito bem nesses concursos, o que eu assumi o Ministério Público Federal, passei em primeiro como analista, da Justiça Federal, TRE, passei nos 5 primeiros. Com essa preparação que eu estou dizendo, e assim, como eu gostaria de frisar também que eu sempre fui aluna estudiosa, esforçada, mas nada além disso. Não era uma pessoa, eu digo que tenha nada fora do. Como é que eu vou especificar? Não era uma pessoa espetacular, sensacional, aquele aluno que se destaca Genial, né? em estudar. Genial. Não é isso. Era um esforço de sentar também, nada surreal. Até então, na faculdade não era de virar madrugada estudando, era cumprir as disciplinas. Então, não era questão de ser gênio, né, de ser espetacular. Era um esforço concentrado para aquele resultado. E obtive esses resultados positivos. E é aí que me veio a grande dúvida. Cada vez que eu era chamada para assumir um desses concursos de analista, é, eu me deparava com a situação de quê? De que eu teria que assumi-los em uma cidade do interior do estado, né? Era uma época até que a Justiça Federal estava se interiorizando também. Então, as vagas, mesmo para o primeiro lugar, não eram, na capital.
E eu já tinha uma rotina de estudo muito bem estabelecida, ali com as minhas 6 horas de trabalho, na casa dos meus pais. Tinha esse grande privilégio de ter pais que me apoiavam nesse sentido, então eu tinha o conforto de casa, não era casada ainda, não tinha filhos. E eu disse, meu Deus, se eu tiver que me deslocar para o interior, eu sei que isso vai me gerar assim, num primeiro momento, uma certa desorganização da rotina. Eu sei que depois eu vou conseguir retomar, mas assim, eu já estava ali com os 2 anos daquele estágio ali, né, que eu precisava para cumprir os 3 para a magistratura. Eu disse, próximo ano eu já tenho que começar a estudar. E se eu não quiser demorar demais na aprovação, assim, não dá para eu me desorganizar tanto. E eu via colegas que estavam focados no primeiro momento, quando assumiam alguns concursos, por conta da distância, demorarem a se organizar novamente. Muitos conseguiram, tá? Então, eu tenho vários colegas que assumiram esses concursos, que eu acabei não assumindo, e que depois conseguiram, né, passar na magistratura. Mas, de fato, aquela posição estava muito confortável para mim, até porque, em termos de remuneração, era muito parecido. E, é, de fato, eu gostava, inclusive da atividade que eu fazia. Eu conseguia ficar numa parte mais da consultoria do banco, não ficava tanto no contencioso, mas era uma atividade também de muito estudo, que eu conseguia ter uma rotina boa dentro do próprio trabalho para estudar aquelas matérias atinentes ao que eu precisava colocar nos pareceres do banco, enfim. Mas foi muito difícil. Eu lembro que cada decisão dessa que eu tinha que declinar, que eu tinha que desistir, porque o meu grande primeiro sonho era ser analista, né? Então, primeiro eu fui chamada para o TRE, e depois do Ministério Público Federal. E quando foi o da Justiça, eu sofri, mas acabei não assumindo, né? Assim, fiz o pedido de desistência e eu disse, eu vou continuar no banco, porque eu percebo que se eu continuar nesse ritmo de estudo, eu acho que eu consigo alcançar a magistratura. Sempre não acho, porque, né, eu dizia, gente, a gente não sabe, prova, não tenho como contar exatamente se vai cair aquilo que eu estou estudando, né, as matérias, diga. Nesse momento, eu achei interessante essa escolha, né? Você passou no Banco do Nordeste e no BNDES. E aí escolheu o Banco do Nordeste por uma questão mesmo de geográfica, né? De ficar na cidade, família e tudo mais. Isso. E aí, no ano seguinte, você passou para vários. Quantos concursos de analista você passou? Você lembra? Foram, foram 4 concursos de analista. Tá. Foram Então, 4 até concursos esse. de analista, todos, né, Até. assim, esses 5 É, primeiros lugares. Por isso que eu fui chamada muito rápido, né? Todos entendi, eu entendi. fiz em 2000 e ali já estávamos 2012, né? 2012, 2013. Já estávamos caminhando ali 2012, e aí foi onde todos esses concursos surgiram e eu saí o resultado e eu era chamada quase que de imediato. Entendi. Foi ali 2012/2013. E aí, então você. Então, até esse momento, você já tinha passado em 6 concursos, que é os Já, dois de banco e os 4 de analista. E aí você teve que já. abrir. Você. Não é que você teve que abrir mão, mas você escolheu abrir mão dos concursos de analistas, Foi, que era um escolhi. primeiro sonho, porque você Era o entendeu primeiro. que permanecer como advogada do Banco do Nordeste, para a dinâmica de estudo, seria mais Isso. vantajoso para você alcançar o seu sonho. Muito legal isso, muito legal. Mas, assim, muito difícil porque, claro que depois eu vi os colegas meus que assumiram a Justiça Federal, por exemplo, caminhando mais rapidamente no entendimento, por exemplo, de sentenças, de como elaborar. Lá na frente, quando eu precisei me preparar, eu fiquei muito atrás deles, né? Verdade seja dita. Eu ganhei em organização de estudo, mas perdi em conteúdo, porque a atividade que eu fazia no banco não tinha tanta similaridade com o que eu precisava saber para o concurso. Mas, assim, foi uma decisão muito consciente, né? Apesar, inclusive, de estar abrindo mão de uma estabilidade, porque, né, o banco era seletista, então tinha uma estabilidade de receber o salário, né, todo mês, e o que a gente sabe que está envolvido no seletista, mas não era o estatutário. Sim, Então, e isso era um ponto para mim. Como é que eu estou abrindo mão de uma coisa? Na faculdade eu pensava, eu vou ser estatutário, eu preciso, quero, gosto dessa segurança, eu queria essa essa segurança. segurança. É. E abri mão. E ainda teve mais um professor, Hum, que foi o concurso, depois de todos eles,
Eu ainda tinha ali um ano para fazer os meus três De para me atividade preparar jurídica. para toda a atividade jurídica. E eu disse, não, eu preciso continuar tendo provas a fazer para me motivar. Mas essas provas eu fazia, tirando o BNDES, que na época não teve prova, né, em Fortaleza, onde eu resido e residia. Eu me desloquei, mas eu viajava muito pouco. Então, nessa época, eu disse, qual é o concurso que vai aparecer aqui que eu possa fazer? Como eu disse, procuradorias eu nunca me interessei, Ministério Público também não me interessava, mas surgiu um concurso de cartórios na época, nesse mesmo período. E eu disse, bom, cartórios, diferente, e tudo, né? E aí o movimento, as pessoas, todo mundo falando, burburinho, né? Eu disse, eu acho que eu vou estudar para esses de cartórios. Eu também sou muito curiosa, eu gosto muito de me colocar nesses desafios para sentir como é que a coisa seria. Inclusive, quando eu lembro quando eu li o edital, e vi a quantidade de cartórios, né, que estariam ali disponíveis, eu disse, olha, vai passar muita gente. Então, qual foi na época a minha percepção, né, de fazer aquele concurso? Porque as matérias eram muito áridas e ácidas para quem não tinha aquele contato. Eu disse, eu acho que vai passar muita gente para a prova oral. Seria uma oportunidade de eu testar uma prova oral, assim, né, antes do tempo, antes, porque realmente todos passavam pela prova oral para poder ir para a sessão pública de escolha. E aí, resumindo este momento, eu passei nos concursos de cartório, fui para, né, fiz minha prova oral, que eu fiquei super feliz, porque mesmo passando ali no concurso, eu dizia, vai para a magistratura, isso aqui é a minha preparação para a magistratura. E acabei escolhendo na sessão pública um cartório, um tabelionato de notas. Meu pai, como um bom economista, fez várias contas e disse: pronto, minha filha agora ela vai ficar nesse cartório, ela vai desistir do sonho da magistratura. Ele Da sempre foi um magistratura. apoiador, né? Lembrem que ele sempre. Mas quando ele viu, né, as possibilidades que o cartório ia dar, né, de retorno, Financeiro. pronto. Então ele fez ali um programa para mim de. E aí vejam, da mesma forma, quando eu cheguei lá, olhei para o meu cartório, olhei, e disse, estava no prazo que a gente podia desistir. Eu disse, pai, se eu assumir, eu não vou conseguir continuar estudando, porque é uma empresa, a gente precisa gerir essa empresa, está desorganizada. Ele, não, mas para que você vai continuar estudando? Eu disse, não, mas nunca foi o meu concurso final, continuou sendo uma preparação. E aí foi nesse momento que a família se envolveu e disse, mas como é que você vai? Eu disse, não, eu vou continuar no Banco do Nordeste. Então, assim, foi um burburinho. Desistir também, né? Nunca, foi sempre muito difícil até a desistência, mas depois que eu desisti, eu nunca houve lamentação nem arrependimento. Até hoje eu olho para trás e faria tudo de novo, porque hoje a satisfação que eu tenho no exercício do meu cargo, assim, parece da boca para fora falar, mas não tem, assim, um dinheiro a mais que pague, entendeu? Assim, não tem hoje. Hoje, com 10 anos de carreira, a gente muda, né? Eu não sei se daqui a 10 anos, como é que eu vou estar dizendo, mas o meu entusiasmo e a minha empolgação de exercício é a mesma do primeiro dia. E é a mesma do dia que eu desisti dizendo que eu ia estudar para magistratura. Então, continua exatamente nesse ponto, assim, a minha linha de raciocínio, a minha cabeça. Seguir o que eu queria era exatamente isso. Então, eu decidi com muita tranquilidade, esse pai, assim, sinto muito isso brincando, porque também ele ficou só uns 2 meses, né? Eu vi que, minha filha, que você nasceu para tentar essa sua missão, seu sonho, porque ele brincou na época, ganhar dinheiro mesmo, acho que você não vai ser o teu objetivo de vida. Eu digo, pá, de fato, não, porque, claro, a magistratura dá uma possibilidade também maravilhosa. Ninguém está aqui falando que não é muito boa também, né, a remuneração, essa vantagem que a gente recebe. Mas a gente sabe, obviamente, tem outras carreiras que remuneram melhor, até o advogar, se você constrói tua carreira na advocacia de uma forma consistente, você também. Então, a gente não está aqui falando do que compensa mais financeiramente, né? Tem uma hora que a É, gente precisa. exatamente. E assim, é muito legal esse seu comentário, essa situação, porque assim, tanto no banco quanto no cartório, assim, financeiramente você poderia estar melhor. No banco, Uhum. o salário, né, assim, não era tão grande, mas você podia advogar. E a experiência que você já Isso. adquiria ou adquiriu no banco
te catapulta, inclusive, para uma advocacia privada de alto padrão, né? Porque Isso. você termina sendo chamado por escritórios grandes, assim, porque afinal de contas você tem uma experiência diferenciada e Foi aí isso você que pode ganhar. aconteceu na época também, né? Eu acabei pegando, não peguei muitos casos, mas me abriu esse horizonte, Olha né? Eu só, tive a possibilidade de conhecer grandes escritórios por intermédio de questões do banco e foram ofertadas várias possibilidades, né, de conciliar o banco. Olha, você fica aqui, vai ficar no setor estratégico do escritório fazendo X, né, para ganhar no mínimo X, e aquilo ali já. Eu disse, poxa, assim, uma advocacia bem feita, bem organizada, ela também te dá uma possibilidade excelente, né? Então, exatamente. mas ainda assim, eu senti que não era o meu lugar no É. mundo. E, o- Eu sentia que eu tinha um lugar no mundo, que eu encontrei de fato quando eu passei. Que bom, né, que é, coincidiu, o lugar que eu pensava ser o meu lugar no mundo. pois é. Mas E- eu tinha esse sentimento que foi cumprido, que tem sido cumprido, sabe, legal. nesses 6 anos. E o cartório nem se fala, né? Dependendo do cartório que a pessoa pega, então, ela pode ganhar, assim, você pega aí a magistratura e multiplica algumas vezes, soma algumas vezes, multiplica, enfim. É, E eu por isso queria que eu fazer. digo, né, sem Ah, parecer, é mais nesse sentido que meu pai dizia, minha filha, eu vi que você não nasceu para ganhar dinheiro, porque como é que você. Mas a compreensão deles também comigo era tão grande com o meu propósito, com o que eu queria, por me conhecer também, que isso durou é, muito pouco, né? Todo mundo, na legal. verdade, hoje tem muito orgulho e muita. E vê como eu trabalho com satisfação que aquele questionamento ali do momento da desistência acabou ficando para trás, realmente. Muito legal. Antes de a gente continuar, para ver como é que foi até chegar à magistratura, mas só uma observação muito legal, Gabriela, é o seguinte, eu costumo falar isso para os alunos, eu acho que tem duas grandes forças que movem a pessoa no concurso público. E quando a pessoa não tem uma das duas, ela termina ficando no meio do caminho. Uma é a necessidade. Assim, aí eu tô sendo pragmático, assim, tem gente que fala assim, eu preciso passar por uma questão financeira, né? Sim, A pessoa não tá olhando tanto para o cargo, não tá olhando tanto para a função, tá olhando o seguinte, eu preciso disso aqui, e isso é uma força, e aqui eu não tô julgando se isso é bom ou se é errado, se é mais ou menos sim, romântico, né? Ou glamuroso. Mas tem gente que fala assim, cara, eu preciso melhorar de vida, né? É uma força sim. que move a pessoa. E uma outra força que move a pessoa é o sonho, né? Então, se a pessoa não Isso, tem uma grande necessidade, mas também não tem um grande sonho, essa pessoa ela não tem o elemento para passar, né? E aí é a pessoa, eu verdade. falo, por exemplo, escolha o que você quer. Vai fazer o concurso por necessidade ou vai fazer o concurso por sonho, mas tem que ser uma coisa ou outra. E no Tem teu que ser. caso, você foi o sonho, né? E isso é muito Foi. legal. É. Era um sonho, assim, embasado no que eu achava que de fato era o exercício da profissão, porque, como eu disse, essa característica da ponderação, da mediação de conflitos, ela sempre teve presente de forma muito natural na minha vida. E quando eu me colocava nos vários cenários, assim, apesar de eu ver em cada um deles também uma possibilidade magnífica, porque eu acho o direito muito magnífico, né? Você ser um defensor público, você ser um promotor, procurador da República, enfim, um advogado que vai construir uma boa tese para a resolução daquele caso. Eu sempre pensava que eu preferiria estar, né, numa posição de poder analisar o que de fato seria certo e justo naquele caso, sabendo que correria o risco de errar algumas ou muitas vezes. Mas, assim, o buscar, por exemplo, quando o cliente te procurar, eu preciso buscar a solução, ainda que eu não ache que seja mais justo, ainda que eu tenha consciência de que não é, mas o papel de um bom advogado, um bom defensor, é procurar os melhores meios. E eu ficava, poxa, será que eu vou fazer isso a vida toda, ficar me esforçando em procurar os melhores meios? Eu dizia, eu queria muito poder, diante de um caso, aplicar a justiça, simplesmente olhar e dizer, olha, o justo é a gente caminhar por esse lado, né? Então, sempre que eu me vi em cada uma dessas situações, até mesmo como titular de um cartório, eu dizia, eu vou administrar uma empresa, eu vou ter que me preocupar com isso. Assim, não funcionava bem dentro daquilo que eu sempre imaginei para mim fazer por muito tempo. Todos os outros até me imaginava fazendo, mas por períodos mais curtos. Quando eu pensava o que eu preciso fazer por 30 anos, ou, enfim, ter como missão de vida junto com as minhas questões pessoais, eu preciso inserir meu profissional nisso, porque de fato
Hoje eu consigo inserir muito bem a magistratura, eu digo, dentro de um cadenciamento de rotina que é muito bom, que não é um peso, né? Eu vou acordar para fazer a audiência, eu vou acordar para. E eu dizia, o que é que dessas atividades pode ser mais prazerosa para mim? Quando eu me colocava nas posições, a magistratura ainda funcionava melhor. Então, assim, foi um sonho regado de informações, né, que me levavam a alimentá-lo, né? Então, né, não era o sonho, eu quero ser magistrada, juíza, se apresentar assim. O sonho era um sonho que tinha uma fundamentação do exercício Legal. da atividade. E você passou, foi um cartório que você passou ou você fez mais de um e Fiz passou? o estado do Ceará. Não me Tá. desloquei para fazer, não era o meu objetivo. Concurso, era como eu disse, eu queria fazer uma prova oral para experimentar, né? E aí deu certo, porque realmente foi uma experiência de prova oral super importante, realizada no Tribunal de Justiça do Estado, né? Muitas bancas. Então, abre-se um outro horizonte do que você vai precisar passar Claro, também, claro. Então, né? eu tô contando aqui, até o momento você fez 7 concursos, passou e tipo, Isso. manteve-se em uns e abriu mão de outros 6, né? Tá, e aí, Isso. e na sequência, como é que foi? E isso, então, a gente está falando, né? Eu me formei ali no início de 2010, entrei no banco em 2010, 2011 e 12 prestei esses concursos todos, então todos eles estão nesse lapso temporal, inclusive esse de cartórios começou em 2011, terminou em 2012, e no final de 2012, então, quando eu estava ali com 2010, 11, que eu já estava ali completando os 3 anos, né, de atividade jurídica. Eu disse, bom, agora é a hora de verificar o que é que vai sair de magistratura federal e abrir um edital e encarar, porque então eu fui desistindo de tudo sem ter nem a experiência de fazer uma prova, né? Foi realmente no instinto ali de que eu iria conseguir me debruçar, estudar. No final, então, de 2012, para que a gente tenha uma noção melhor, eu abri o primeiro edital de TRF, que foi o TRF da quarta região, que, salvo engano, a prova foi realizada a prova objetiva em dezembro de 2012. E eu abri ali o edital 2 meses antes, no período de inscrição, e disse: Olha, vou me inscrever para fazer essa prova. Eu vou viajar. Foi a primeira vez que eu viajei para mais distante, né, para fazer uma prova de concurso. E vou fazer, mas estava bem, assim, vou fazer bem para teste, porque eu não vou conseguir esgotar o edital. E vou fazer despretensiosamente para começar a conhecer o universo de uma prova objetiva de magistratura federal. Viajei em dezembro. Quando saiu o gabarito, né, precisava de 60 pontos no mínimo para passar. Eu havia feito 57 pontos. E se por um lado não cumpriu 60, fiquei extremamente feliz por numa prova que eu tinha achado dificílima, extensa, que eu sequer tinha conseguido terminar de ler mesmo as questões. Foi TRF4, né, que você falou, Foi a desculpa. quarta região, É, foi a tem essa quarta. tradição de ser provas muito grandes, né? Isso, muito grandes, né? O enunciado muito extenso. Saí muito frustrada quando eu disse, eu disse, eu acho que eu deixei de ler pelo menos 10 questões. Eu disse, eu Uau. fiz 90, eu só tenho 90 para concorrer. E agora? E quando saiu os 57 pontos, eu, né, fiquei essa avaliação. Eu disse, eu preciso correr, porque a minha leitura está lenta, não está adequada, eu preciso organizar esse ritmo. Mas para uma primeira prova, por ter visto muito pouco do edital, ter ido muito com a minha bagagem dos outros concursos, eu acho que tá ok. Foi uma prova, inclusive, que na época eu acho que cerca apenas de 60 candidatos conseguiram fazer logo os 60 pontos. Então, foi pouquíssima gente para a segunda fase. E para resumir esse ponto específico, né, eu vou contar que a gente estava em fevereiro, na véspera de um carnaval. Eu até, inclusive, já namorava com meu então esposo. Estávamos todos com a viagem organizada para o carnaval de Salvador, tudo comprado. E ah, alguns dias antes ali do carnaval, um colega me liga, né? E diz assim: Gabriel, você já reservou o teu hotel em Florianópolis? Eu fiz a prova em Florianópolis. Eu disse: não, não, não. Eu disse: reservei para gente para fazer a segunda fase. Eu disse: não, eu não passei. É o André, que hoje é meu colega aqui. Inclusive, o André Vieira passou também na segunda região.
aí com vocês, né? Fez o ênfase também, hoje está na quinta, mas ele disse, vamos. Não, eu reservei tal hotel. Eu disse, não, André, eu não passei. Ele disse, passou. Eu tô vendo aqui, Gabriela Fontinelli. Eu disse, não, eu não passei, eu fiz 57 questões. Ele, você não acompanha os recursos, tá aqui o seu nome na lista. Enfim, para dizer, né, que eu perdi, eu deixei de acompanhar, para mim 57 não era 59, não era uma anulada, eu precisava de três. As três anuladas vieram, 60 eu estava na segunda fase, que ocorreria logo após o carnaval. Tinha 15 dias, sei lá, alguma coisa. E a felicidade misturada com a tristeza de não ter visto antes e com a preocupação do que eu vou fazer agora. E aí eu falei do carnaval, né, para dizer, porque até hoje meu esposo me cobra o carnaval de Salvador, que a gente nunca mais conseguiu voltar, e eu olhei para ele, a primeira coisa que eu disse, eu liguei, eu disse, eu acabei de descobrir que eu passei na segunda fase daquela prova da Magistratura Federal, que é o que eu e assim, tá Queria. cancelado tudo, ninguém viaja mais. Se ninguém viaja mais, eu só tenho o quê? 10, 15 dias, eu vou comprar minha passagem, reservar e vou estudar o que der. Deixa eu só te fazer É uma ótimo. pergunta. O seu marido, então namorado, ele é da área jurídica ou não? Não, não é da área jurídica, não É, tinha nada a então, ver com isso, ficou completamente. Ele não vai dar pra gente. Eu disse, não dá, não dá. Isso foi a minha pergunta é exatamente essa, porque quem não é, talvez não fique, não entenda a não dimensão do entenda que a é o que você estava dimensão. passando. É. Até porque eu dizia que eu disse, olha, eu sei que eu não vou passar, eu não tenho condições, eu nunca, as provas, né, discursiva, sentença e sentença, 3 dias de prova. Eu disse, eu nunca testei para uma sentença, eu não trabalho fazendo sentença. Eu sei que não vai dar bom, mas eu preciso viver isso, eu preciso, se eu soube agora, eu preciso me preparar a partir de amanhã. Hoje eu vou só me organizar. Então, assim, foram, eu não me lembro, 12, 15 dias muito que eu ficava em êxtase por ter conseguido na minha primeira prova estar fazendo uma segunda fase, em completo desespero, porque eu sabia que ia ser não ia dar certo, né? Eu tinha e de fato fui, não deu certo, né? Eu cheguei completo, não consegui ver quase nada do edital, não tinha programado férias no trabalho, então também estava trabalhando. Mas foi uma baita experiência, porque eu vivenciei as três provas, vi o que é que eu precisava ali, né, estudar, o que é que a minha bagagem iria ajudar e o que é que realmente eu precisaria começar, né, aquele estudo e preparação do zero. Então, eu fiz essa prova, né, no susto ali de segunda fase, e isso foi essa prova, como eu disse, eu fiz no final de 2012, então ali foi por abril de 2013 que foi realizada essa segunda fase. E nesse ano de 2013, a gente teve uma sequência muito boa de provas, né, dos TRFs. E aí eu fiz a quinta região, fiz a segunda região na época, o 14º concurso, e mais para o final do ano de 2013 eu fiz a terceira região. Então, no ano de 2013, eu fiz prova de 4 TRFs. O único TRF que eu não fiz nenhuma prova foi a primeira região, né? Então, na época, eu fiz os quatro, logrei êxito em todas as primeiras fases. Então, eu vi que eu tinha essa bagagem de primeira fase, talvez pela minha preparação para os concursos de analista, enfim, o cartório, todo o meu histórico. Fui obtendo êxito nas dissertativas também, né? As questões ali eu estava conseguindo desenvolver bem e precisava, então, me preparar melhor para as sentenças. Nesse ano de 2013, o último TRF que tivemos foi o da terceira região, acho que foi um concurso bem rápido. E no final do ano, ali, outubro, eu já estava fazendo. E a segunda fase, né, com dissertativa e as sentenças. E neste, eu consegui lograr isso na sentença penal e fiquei apenas na cível. E aí eu percebi que o meu desempenho na sentença penal estava sendo sempre melhor, né? Eu achava uma preparação muito mais objetiva, você ali entender, né, não só as tipificações dos crimes, mas as súmulas, você conseguia desenhar ali uma dosimetria e aquilo se tornava mais objetivo. E a sentença civil passou a ser, né, eu disse, vai ser o meu calo, porque são muitas matérias que podem ser tratadas, a gente precisa estar com a jurisprudência muito em dia, precisa estar com o posicionamento da banca também, né, assim, de uma forma atualizada, entendendo, né, nessa hora que você percebe como é importante estudar a banca direcionada ali do concurso, nessa fase. E o fato é que eu termino o ano de 2013 com essa experiência de ter feito várias provas,
logrado êxito nas primeiras fases e, aos poucos, construindo uma aprovação na dissertação, depois na sentença penal, para ficar ali por alguns décimos na cível e perceber que eu precisava, né? Inclusive na segunda região também, o 14º foi, a cível foi onde eu fiquei, né? Com mais pontos ali devendo para passar. E então, o ano de 2013 foi um ano de muita construção, de amadurecimento daquelas provas. Claro que tem a tristeza em cada reprovação, mas eu agradecia. Assim, eu tentava ali, claro que a gente se frustra, a primeira semana é muito chato, né? Vem choro para quem é de choro, vem dizer assim, eu não vou conseguir, né? Eu já estou aqui fazendo a terceira prova. Mas no final das contas eu dizia, olha, tem um ano só que eu, né, ao final do ano fazendo uma avaliação, tem pouco mais de um ano a que eu me propus a abrir um edital de magistratura federal e eu estou aqui, fiz sentenças, fiquei por pouco. Eu acho que em 2014 vai dar certo. Se eu continuar no que eu estou fazendo e ajustando o que é preciso, vai dar certo. E em 2014, então, foi quando abriu o 15º concurso, né, da segunda região, que foi o concurso no qual eu logrei êxito, enfim, consegui passar. E aí não cheguei a fazer outros concursos mais, né, neste mesmo ano, né? 2013 foi o ano realmente que eu surgiram esses vários, e depois eu acho que até surgiram outros, primeira região, mas o que aconteceu foi que a minha primeira fase do 15º concurso foi excelente. Os outros eu passava com os 60 pontos, 60 e pouquinho, sempre passava, mas era na risca, digamos assim, né? Não era. E eu lembro que quando eu fiz essa primeira fase da segunda região, em 2014, eu fiz 80 e poucos pontos. Foi assim uma coisa mais, né, muito maior que eu costumava fazer, e aquilo ali. Eu me lembro que quando eu corrigi, eu disse: esse vai ser o meu concurso. E aí eu resolvi fechar um pouquinho as portas para os outros, parar um pouquinho com a ansiedade, até mesmo em relação, porque eu me lembro bem desse da primeira região, que eu acabei. Eu não quis fazer, acho que as provas eram muito perto, alguma situação que eu disse, se eu fizer isso, eu vou gastar tanta energia, vou deixar de me preparar para a segunda fase, que eu preciso para estar me preparando para a primeira de novo, da primeira região, foi alguma questão nesse sentido. E eu foquei só no concurso da segunda região, então, neste ano. E aí, uma coisa que eu acho que foi muito válida para eu aprimorar essa sentença cível, porque na terceira região, que eu fiquei por muito pouco na cível, eu não destoei digamos assim, do posicionamento que o examinador queria. Mas eu acho que a minha sentença ficou muito rasa. E eu dizia, meu Deus, como é que eu posso escrever melhor? Né? Como eu disse, eu não era assessora, eu não trabalhava como analista e eu não tinha tanto substrato. Aí o que foi que eu fiz? Eu pedi, quando eu fui fazer a sentença da segunda região, havia colegas que tinham passado no 14º, né? Que hoje são da quinta, Sofia, vários que haviam passado. E eles davam o espelho da prova, né? E eu disse, vocês têm o espelho da prova de vocês, né? Eu queria ver o que é que vocês escreveram diferente do que eu escrevi, ou a mais, para saber o que é que está faltando. E foi tão legal ter acesso à prova desses colegas, e eu menciono aqui porque se ainda houver essa possibilidade, né, para quem está estudando, para quem está fazendo, eu não sei exatamente como essa disponibilização das provas por cada TRF, mas fez muita diferença ver a prova do aprovado. O que é que ele colocou na sentença cível dele? O que é que pode ter chamado a atenção para o examinador subir a nota dele, né? Dar um décimo a mais. E aí eu percebi que realmente a profundidade deles era bem maior do que a minha. Eu achava, no meu ímpeto de terminar a prova, de responder correto, que eu colocando o caminho, o direcionamento e o examinador vendo que eu sabia, né, o direito, o que é que eu estava fazendo, era o suficiente. E não, eu precisava fundamentar bem, que é o que a gente tem que fazer na prática. Eu É, precisava mostrar profundidade. Me faltava, e com a prova dos aprovados, eu pude me nortear e eu comecei a estudar para a sentença com essa noção de que eu tenho que ter esse aprofundamento da matéria e mostrar que eu sei isso. Então, eu lembro que eu vi em provas de candidatos e eu fiquei boquiaberta. Eu disse, mas como é que eles
memorizam e colocam isso, até o nome de um ministro, né, que tinha realizado o julgamento. Às vezes, quando é um julgamento muito emblemático. No primeiro momento, eu disse: Meu Deus, a fulana citou que foi julgado do fulano de tal, do ministro tal, como é que ela decorou? E depois eu fui me dar conta de que de tanto ler alguns julgados eu também já sabia, mas não me passava na cabeça que eu deveria colocar, né? Até por medo, você tem medo de errar, mas enfim, alguns você. Eu tinha certeza, eu disse, não me passou na cabeça botar aqui esse entendimento, já foi consolidado, né, em tal período pelo STJ. E tanto isso me ajudou muito que na prova, né, que eu passei ali da segunda região, eu me lembro que eu fiz exatamente isso. Quando me veio a temática, acho que envolvia até dano moral coletivo, e tinha um julgamento na época bem emblemático da ministra Eliana Calmon. Eu sabia daquilo. Se eu não tivesse visto a prova do aprovado, eu não teria colocado. E eu disse, conforme julgado, falei o nome da ministra para mostrar que eu estava estudando aquilo, que não bastava dizer que era possível dano moral coletivo e fazer a sentença. Então, eu tive que ser mais profunda, né? E aí, nesse ponto, a falta da atividade dentro da Justiça Federal, que poderia ter me ajudado no começo, eu tive que aprender na Cobrou o prática ali da preço, né? preparação. Exatamente. É. E e assim, quando você percebe que precisa de mais profundidade na prática, como você trans, transportou isso para a prova? Assim, não, eu preciso ter mais profundidade. O que que isso significou na prática na hora de escrever uma questão? Pronto. Foi exatamente. Foram dois pontos que me chamaram a atenção nas provas de quem tinha sido aprovado. Eu disse, eu preciso fazer isso para mim, porque talvez seja um modo de eu obter esses décimos que eu estou precisando. É, foi primeiro pincelar uma doutrina básica de alguns conceitos básicos, e ali voltando até aquela base que a gente fez da faculdade, eu disse, olha, eu tive grandes doutrinadores ali, e eu preciso ter conceitos bases para colocar em algumas provas, para eles serem o meu ponto de partida, porque eu percebi que nas provas de quem eu tinha visto, veja que foi o meu universo ali de base, né? Eu não estou dizendo que todos os aprovados fazem isso, mas foi como eu construí a minha linha de aprovação. Eles citavam autores também, né? Então, assim, com base em Celso Antônio Bandeira de Mello, vamos supor, né? Numa questão ali atinente ao direito administrativo, não precisa ser, ninguém está perguntando qual é o livro, qual é a página, mas se sabe que aquele autor pensou, falou algo sobre o assunto. E eu percebi que não era tão difícil fazer aquilo, mas eu precisaria sistematizar. Então, eu fui para livros assim basilares e construir, por exemplo, se cai direito real, a ideia de posse, propriedade, porque você começar uma questão, você começar uma sentença que abrange aquele assunto falando, né, de uma doutrina, olha, segundo a doutrina tal, e coloca o conceito básico daquele instituto, já demonstra uma propriedade sobre o que você está falando, né? Eu queria fazer uma observação nisso que você está falando que eu achei muito interessante. Eu não sei se quem está ouvindo prestou atenção na sua frase, porque eu perguntei o seguinte: olha que interessante, né? Perguntei assim: como é que você traduziu esse aprofundamento na prática? Aí você começou a responder o seguinte, com conceitos básicos. Aí eu falei, Hum. opa, interessante, né? Como é que eu É, aprofundo com conceitos básicos? Como é que é isso? Por que que eu estou chamando essa atenção? Porque eu, particularmente, falo muito isso com os alunos. Gente, não se esqueçam dos conceitos fundamentais. Isso aqui é a base. Você precisa trabalhar, precisa ter isso bem firmado na sua cabeça e traduzir isso numa prova, colocar isso em prova. E então o que você está me falando é exatamente isso. E a outra coisa é o seguinte: o ênfase ele foi fundado lá em 1993, né? E ele foi fundado pelo Guilherme Couto e mais o sim, Neiva, né? O Guilherme é Couto, o o Neiva, presidente da banca. né, que são desembargadores hoje, enfim, e tinha mais um promotor. E a gente entrou no ênfase em 2005, depois eles em 2005 isso, em 2006 eles saíram e a gente continua, né? Então o Guilherme É. Couto desde 2006 já não atua mais no mercado de concurso público. Mas eu me lembro, Gabriela, que em 2005 para 2006 ele tinha terminado de publicar um livro dele, mais ou menos na mesma época, publicar a primeira edição do livro dele de Direito Civil, né? Sim. E era um Uhum. volume único de direito civil, pequeno,
se comparado com outros. Era um livro, sei lá, de um volume único de 700 páginas, talvez. Não sei como é que estaria hoje, né? Enfim. Uhum. E eu fui conversar com ele, porque eu conhecia, né? Eu fui conversar com ele sobre o livro, enfim. Aí ele falou assim, João, ele é todo formal, né? Ele tem um jeito assim todo formal de falar, né? Ele falou assim, João, os candidatos precisam. Eu nunca esqueci dessa frase. Eu uso como base até hoje. Ele falou assim: os candidatos precisam conhecer os conceitos dos institutos. Precisa conhecer Perfeito. os institutos. Isso é o que importa no direito. Precisa conhecer quais são os institutos jurídicos e qual é o conceito dos institutos jurídicos. É isso que faz a pessoa ser aprovada. E foi isso que me levou a escrever o livro dessa maneira, que é um livro de volume único de direito civil pequeno, né? Enfim, Isso. isso vai super ao encontro, né, convergente com o que você está me falando agora. Quer dizer, para você trazer mais peso, mais profundidade, mais densidade na sua resposta, você precisou colocar conceitos fundamentais, autores clássicos, né? Bons conceitos para você construir em cima disso. Muito legal. Eu quis fazer esse parêntese Não, é aqui no, perfeito. Inclusive, ele porque é era o presidente perfeito. da minha banca, e a primeira pergunta que ele me fez na prova oral, né, o primeiro pedido, na verdade, foi defina posse. Me Olha explique o só, instituto da posse. Então, você vai, por isso que eu digo, a profundidade, às vezes, está em voltar para o conceito basilar. Porque, perfeito, perfeito. porque depois a gente percebe o quão profundo é. Eu vou saber várias questões associadas à posse, como resolvê-las, mas como é que eu defino posse? Né? Então ele tinha, claro, a bagagem do livro, né? A gente sabia até que ele talvez poderia utilizar, mas foi esse raciocínio então que eu utilizei para fundamentar ali as minhas, não só as dissertativas, mas a sentença cível, que tem esse aspecto que muda um pouco mais, né? Já que a criminal é mais objetiva realmente. Mas é perfeita, né? Assim, o que você está colocando é perfeito porque a gente se aprofunda com o básico, né? Difícil porque, na verdade, o que eu fiquei procurando na época, João, foi. Muitas vezes eu sabia a jurisprudência, então é muito relevante. Eu sei que isso deve ser sempre batido por vocês, por todo mundo que passa a acompanhar o informativo, né? Só que eu já fazia. E aí eu colocava, chegava lá e colocava: olha, o caminho é esse, porque a jurisprudência diz assim. E eu não recebia a nota máxima. Não era por ter errado. Era porque eu acho que o examinador disse assim, mas isso aí você sabe, mas acabou de sair no informativo. Eu percebi que eles queriam que eu demonstrasse mais conhecimento sobre o assunto. Então, como é que eu vou demonstrar? Eu vou voltar na base do direito civil, ou do processo civil, que seja, ou do direito administrativo, e vou demonstrar aqui que eu sei da base, eu sei como é que foi a construção daquele raciocínio, né? Por exemplo, o que é que foi ponderado para admitir ou não dano moral coletivo. E no final, a jurisprudência é essa, né? Mas eu precisei voltar para o. Então, assim, na minha prova, a que eu obtive êxito ao final foi quando eu utilizei todos esses elementos. Por óbvio, está com o informativo atualizado, toda essa. Não tem como a gente fugir disso, né? Mas esse a mais, esse plus que eu encontrei, né? Que foi onde eu percebi que a minha prova elevou, então que eu terminei com notas boas, né, e suficientes para então ir para a prova oral, foi quando eu demonstrei que talvez eu tivesse ali no nível, de fato, um pouquinho maior do que a maioria que estava prestando aquela mesma prova, né? E essa estratégia Perfeito. deu certo. Então, me voltei para essa doutrina, lá para aqueles livros da faculdade que eu disse que comprei com muito cuidado ali em cada matéria e prestando mais atenção nessas referências mesmo, como eu disse, dos julgados, da turma que julgou, do tempo, sabe? Faz tanto tempo, já houve mudança de posicionamento, porque se eu consigo colocar aquilo dali, né, eu mostro que eu acompanhei a evolução, né, da jurisprudência, do posicionamento dos tribunais, então eu acho que a diferença que eu consegui fazer no final foi esse estudo mais direcionado nesse sentido. Muito bom, muito bom. E falando sobre direcionamento de estudo, a gente tá caminhando aqui para o final, estou adorando. É, se você. Eu percebi várias coisas, né, na sua história, né, assim. Uma foi que você fez uma base muito boa na faculdade, né, você estudou bem cada matéria, para entender mesmo a matéria, né. Tanto é que você
consegue, nos 2 primeiros anos, ter sucesso em 7 aprovações, pelo menos que eu contei aqui, né? Assim, nos concursos de analista, cartório, banco, enfim. E você entra fazendo as provas dos TRFs e já começa passando nas primeiras fases, né? Uhum. Tem ali aquele momento de tentar se adequar, descobrir como fazer uma segunda fase, como ir melhor, e aí não é aprovada, né? Pelo que eu vi aqui em 4 TRFs, né? Tirando um, você fez os outros. Exatamente. É, exatamente. Foram 4 reprovações, mas até Exatamente. que você então fez esse ajuste e conseguiu passar, né? Então, e aí você Isso. bateu muito nessa questão dos conceitos fundamentais, né? Básicos, autores clássicos, enfim. Fazendo pergunta assim, tipo ping-pong, né? Assim, se você tivesse que elencar um erro na sua forma de estudo e que você falou assim, ó, isso aqui eu estou fazendo. Erro é uma palavra chata, né? Uma palavra ruim, porque às vezes o que é Uhum. erro para um pode não ser para outro. Mas assim, uma coisa que você fez no seu estudo que de repente não funcionou para você, que você precisou mudar, e o contrário, uma coisa que de repente você não fazia e aí percebeu, precisou fazer e você viu que deu certo. Ou seja, um grande erro e um grande acerto no seu estudo. Pronto. É, bom, eu pensar muito relacionado com o que a gente conversou, né, há pouco, que foi a diferença, né, de entender dentre as provas de analista para as provas de magistratura, talvez por ter logrado um êxito e de forma tão positiva nos concursos de analista, subjetivamente, talvez eu senti, eu disse, olha, se eu fizer aplicar o mesmo método de estudo, claro que eu vou ter que estudar mais, eu estudei realmente mais para a magistratura, né? O meu esposo, ele diz muitas vezes que no período da preparação, ele brinca, eu só vejo a Gabriela na hora do Fantástico, ele diz que era a única hora da semana que realmente em alguns meses, quando o edital saía, eu não me sentia confortável. Não é que eu estivesse estudando de domingo a domingo, mas o meu horário livre, eu precisava fazer com coisas assim que realmente não fossem trazer nenhum peso. Então, mesmo ir à praia, que eu adoro, mas aquilo ali cansa. E eu precisava estar muito descansada. Então, eu tive um foco muito grande, eu acho que esse foi um acerto. Saía o edital e eu tinha esse grande foco. Talvez um erro no começo, e isso que me levou a 4 reprovações, foi ter achado que o método de estudo, né, que eu utilizei para os outros concursos e deu certo, daria para a magistratura, quando a magistratura exige essa profundidade maior de raciocínio. Porque, veja, na prova de analista, claro que tem provas difíceis também, mas a gente, né, fica ali na prova objetiva, não precisa aprofundar tanto a linha do raciocínio. Nas objetivas de magistratura, eu acabei logrando êxito, mas você também ali tem um raciocínio um pouco mais raso, até porque não tem espaço de aprofundamento. Então, eu fui com esse raciocínio de dizer assim, olha, eu preciso só dizer que eu sei que a jurisprudência é nesse sentido ou não que vai dar certo. E as minhas reprovações mostraram que para a magistratura, né, é exigido mais. Então, eu preciso, na hora que eu estou estudando, aprimorar a minha linha de raciocínio. Não basta eu ler que o STJ decidiu isso ou aquilo, eu preciso saber por quê. Então, talvez o meu erro foi ter sido menos crítica na hora de estudar, né? Não sei se eu me faço entender. Nos Claro. outros, é como se a gente fosse um mecanismo quase robótico de memorização. Eu preciso saber Você recebe informação e transmite a informação, né? Fica só. Aqui e não, nas na provas que magistratura eu você fiz, tem que sempre raciocinar um pouco mais. funcionou. Nessas provas de magistratura para escrever, não era apenas colocar, né, objetivamente o que era. Claro que isso já é grande coisa, não errar. Mas eu não errei e mesmo assim reprovei, porque eu era muito rasa. A experiência das outras provas, por um lado, foi bom, né? Me deu motivação para continuar. Realmente, hoje, vendo até os espelhos das provas anteriores, eu guardo muita coisa. Eram provas que não diziam quase nada. Diziam que era ou que não era, mas não raciocinavam em cima daquilo ali. E a gente, até enquanto profissão, a gente precisa fundamentar de verdade. Não basta eu dizer que a pessoa tem ou não direito, eu tenho que dizer por quê, de forma muito fundamentada, embasada. Então, assim, um erro que eu apontaria foi ter acreditado que o sucesso das aprovações anteriores, né, e a maneira de estudo seria suficiente, quando que para a magistratura
a gente precisa desenvolver um raciocínio crítico maior. Eu acho que quando a gente consegue demonstrar bem esse raciocínio na prova, a nossa chance de ser aprovado mais rapidamente, ela é maior. Muito legal, muito legal. É, sobre lei seca e jurisprudência, assim, de forma, assim, essa minha pergunta, ela quase que dá para virar uma conversa de quase uma hora, né, se bobear. Mas, assim, de forma objetiva, assim, considerando a tua experiência, o que você fez, que de repente você foi ajustando, enfim, qual que seria o teu conselho para como estudar jurisprudência e como estudar lei seca? Então, a lei seca eu estudei muito no contexto desse primeiro momento ali, de estando formada, os 2 primeiros anos que eu estudei para os concursos dos tribunais, né? Vamos resumir assim. Eu estudei muito lei seca, até porque algumas das bancas a gente sabia que exigiam realmente aquele estudo, né, pormenorizado, que se você errasse uma simples conjunção, você errava a questão. E eu sistematizei bastante esse estudo de lei seca. E eu acho que isso me deu uma bagagem para que no momento ali da magistratura eu já não precisasse focar tanto nisso. Quando eu cheguei no momento da preparação para as provas de magistratura, aí eu realmente fui focar na jurisprudência. Mas o estudo da lei seca, ele era muito sistemático. Então, assim, a Constituição Federal foi lida, meu Deus, centenas, milhares de vezes incontáveis. Ela estava, praticamente a Constituição eu colocava como leitura mensal. Em algum momento daquele meu planejamento mensal, eu precisava ler a Constituição, né? E fazia uma divisão, né, de artigo tal a tal, ali, direitos fundamentais, eu preciso ler de novo. E quando eu digo isso, é só a letra seca da lei mesmo, né? Porque se a gente for Sim, entrar com doutrina, é outra questão também a gente colocar, mas a lei seca, ela, eu vejo como fundamental até para você se sair numa questão discursiva, porque você precisa saber, mesmo que você tenha a consulta disponível, onde encontrar, né? Então, realmente, eu sistematizava, sempre que sair um edital, e isso eu brinco até hoje, eu demoro muito na organização de qualquer coisa, porque eu digo que isso vai me economizar um tempo mais na frente. Então, eu dissecava como eu ia estudar aquele edital de diversas formas e de forma muito organizada. Então, realmente pegava uma agenda se eu tenho 3 meses, né, até no caso do concurso de analista, eu elencava ali as principais leis que eu iria ler, talvez não conseguisse esgotar o edital pelo tempo disponível, mas em muitos deles que os editais são mais curtos, dava para quase esgotar assim. E eu fazia, então, tem leis muito curtas do administrativo, eu digo, essas aqui, se cair, eu não posso errar. Então, a gente tem que ler uma lei do processo administrativo 10 vezes também. Eu colocava aquela lei ali para ser lida por diversas vezes naquele momento preparatório, né? Até o ponto de quase decorar, de quase memorizar, assim, a maioria dos artigos dessas leis que a gente percebe que sempre caem, né? Que sempre são exigidas. Então, perfeito, a lei seca, ela fez parte desse momento, né, de preparação para os concursos de analista, mais especificamente. perfeito. Questões, você fazia muitas questões? Como é que era a sua prática de questões? Bom, eu não fui uma aluna ou uma candidata que se preparou muito por meio de questões. Tá, Como eu fiz muitos concursos em pouco tempo de preparação, eu utilizava a própria ideia do concurso como meio, né, de estar vivenciando uma situação real de eu dei muita sorte. Se a gente contabilizar, né, o período em que eu me formei, comecei a trabalhar de fato, comecei a estudar para concurso, dá uns 3 anos e meio, né, assim, de efetiva preparação. E nisso envolvendo analistas e depois a magistratura, porque foi ali de 2011 até final de 2014, já que no início de 2015 já foi a prova oral e eu comecei e assumi a magistratura. Foram 3 anos em que eu fiz muitas provas, porque além dessas que eu citei, eu fiz outras assim menores que tinham aqui que apareciam no estado, né? Assim como provas de advocacia pública que aparecem mesmo de órgãos menores, enfim, e testando, com esse único objetivo, né? Esses, quando eu fui chamada, eu sequer cogitava aí, mas eu ia fazendo. Então,
a minha maneira de realizar questões era na vida real, sentando Tá, lá na hora da prova, ficando aquelas 4 ou 5 horas, vendo como é que eu me saía, né? Assim, como eu disse, por acaso, né? Por ter tido um estudo bem direcionado, eu acabei passando em quase todos, mas o objetivo maior de alguns deles era simplesmente o treino. Então, o meu treino por questões foi nas provas reais, não fazia simulados em casa, né? Assim, foi a minha maneira. Eu via como claro. mais importante, dentro do tempo que eu tinha disponível, é efetivamente estudar. Às vezes eu comprava alguns cursos online de resolução de questões, porque como eu trabalhava de tarde, como eu disse, eu de manhã estudava ali a minha programação do edital e à noite que eu já vinha cansada de um dia de estudo e trabalho, eu colocava ali o professor me explicando as questões que caíram no. Então, eu comprava, neste ponto, cursos online de resolução de questões, em que os professores, então, resolviam e eu ficava acompanhando. Isso também ajuda muito, né? Tudo ajuda porque aí eu tinha condições de perceber o que estava sendo mais cobrado, que aí na hora do meu estudo de manhã eu focava naquelas anotações que eu fazia das matérias. Mas eu sei que, assim, né, tem colegas que fazem os simulados em casa, que estruturam isso. A minha maneira foi com cursos online de resolução de questões. Legal, legal. Não, e é bom, eu pergunto isso porque eu bato muito essa tecla, né? Não tem fórmula mágica. Não tem Isso. uma única fórmula, né? Tem aquilo que funciona para a pessoa, Para cada um, né? E a pessoa exatamente. É. vai se ajustando, e é o que você falou, né? Assim, o que funcionou para um determinado nível de concurso, para outros já não funcionou tanto. Você teve que se adaptar. E todo mundo que eu converso nesses mais de 20 anos dando aula e as entrevistas, a verdade é, ninguém começa o primeiro dia de estudo e termina o último dia até a aprovação usando o mesmo método. Muda. Tudo muda, né? Porque Ele você vai muda, ajustando. né? É, Você muda, o seu conhecimento muda. Então, de repente, aquilo que você precisava já não é suficiente. Agora, de forma diferente. Legal. Gabriela, exatamente. muito obrigado. Eu vou te fazer um desafio final aqui que eu faço para todo mundo que eu entrevisto, que é o seguinte. Imagina que o pessoal está terminando de ouvir essa entrevista. Aliás, você que ouviu e chegou até aqui, muito legal. Curte o vídeo, manda, se inscreve no canal. É, E aí é o seguinte. Imagina que o pessoal vai, terminando de ouvir essa entrevista, vai pegar o material para estudar, vai abrir o computador, vai fazer uma coisa, e a primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase sua. Que frase seria essa? Bom, então, nesse contexto, você falou de ser direcionado para alguém que está nessa fase, né, de preparação. E é uma frase que eu gostava muito de utilizar, porque era a frase de abertura do meu computador, né, por muito tempo. E ela dizia o seguinte, que a gratidão por todos os dias, ela é a chave da felicidade e da persistência, né? Eu Como é que é? usava A muito gratidão. a gratidão por todos os dias, quer dizer, pelo amanhecer de cada dia, ela é a chave da felicidade e da persistência. Porque eu acreditava e acredito, né, apesar das dificuldades enfrentadas, que eu poder abrir o meu computador, né, para a pessoa que está escutando, que vai abrir o computador, que tem condição de escutar uma aula de um curso que ela compra, é porque algo positivo aconteceu para ela estar ali, né? Eu sei que parece, às vezes, eu tenho muito disso, né, de agradecer muito. E numa vida que é de fato cheia de dificuldades, parece um pouco ilusório, mas eu acho que isso ajuda muito. E a gente saber ser grato, porque se eu estou aqui de frente do computador, significa que eu não estou acamado, significa que eu Uhum. estou em boas condições de saúde para fazer isso. Nem todos os dias são excelentes, mas se eu sou grata por estar aqui hoje, isso vai ser a chave, né, que vai me dar entusiasmo para fazer o que eu preciso fazer. E o entusiasmo vai me dar a consistência, a persistência de fazer um pouquinho ali todos os dias. Então, Muito para legal. mim, ser grato por estar pelo mínimo, que é eu ter saúde, eu estar aqui. Então, eu sempre dizia, seja grata, você está aqui mais um dia, é porque você está tendo a possibilidade de continuar, né, a perseguir o teu sonho. Então, Muito é bom, nesse muito sentido. bom. Depois mudou um pouco, e eu acho que a gente que já está exercendo a profissão, né, a magistratura, agora, por exemplo, exercendo também a maternidade,
de três, a gente gosta muito da frase hoje que diz que é justo que muito custe o que muito vale, né? Então seria uma segunda frase, mas que confesso que na época que eu ainda não tinha, né, que eu não sabia sobre maternidade, não sabia sobre ser magistrada, era difícil alcançar que aquilo valia tanto. Hoje vale tanto que eu sei o quanto custa e o quanto vale a pena passar pelo caminho. Então é uma segunda frase que eu, né, utilizo ou utilizaria para um segundo momento para a gente saber que vale a pena demais perseguir o nosso sonho, o nosso objetivo. É justo que muito custe o que O muito que vale. muito vale. Muito É bom. E a outra foi: a vale. gratidão por todos os dias é a chave da felicidade e da persistência. Maravilhosa, frases maravilhosas, muito boa. Gabriela, mais uma vez, obrigado. Parabéns aí pela maternidade, né? Você tinha me falado, antes de a gente começar aqui, que você tem três. São três meninos, não, são duas meninas Menina gêmeas e menino. e um menino de. Gêmeas e um Meninas de quatro e um rapazinho de menino de 2. anos. Isso. Isso. Muito legal. Então, parabéns, você tem uma longa jornada com eles aí pela frente. Eu tenho um casal, Tem um mas a minha casal. filha tá com 21, meu filho tá com 19, já estão na faculdade já. É mesmo. Outras preocupações, né? Outras preocupações, né? Meu filho tá É, estudando fora e a minha filha tá fazendo intercâmbio na Coreia do Sul, imagina. Nesse, nesse exato momento ela tá lá na então, Coreia do Sul. Só estamos 12 vivenciando horas. situações opostas. Então, eu estou vivenciando o apego, né, das crianças que não querem sair de perto. Talvez você já esteja vivenciando um pouquinho do ninho vazio, né, de Do eles ninho estar. vazio, exatamente, exatamente. Também a gente Então, sofre, de todo jeito a gente. faz parte da paternidade, da maternidade, você ter Ah, esses momentos, né? mas, Mas professor, eu que legal, então. agradeço a oportunidade, parabenizo, né? São muitos anos, assim, de curso, do curso ênfase, a gente sabe que as dificuldades, elas se renovam, mas os prazeres também, né? De ver tantos aprovados, tantas pessoas Exatamente. logrando êxito, a partir, né, de todas as proposições, das propostas que o curso possibilita. Então, parabéns ao curso, né, ao professor e a todos que chegaram até aqui, que eu espero que de alguma forma, né, a nossa conversa possa ter sido proveitosa e a gente está também à disposição nos canais, né, que a gente já tem com o curso, para qualquer dúvida, para qualquer conversa, eu acho que é bem importante a gente poder conversar com quem quer ingressar, né? Sempre uma porta, deixar essa porta aberta também é sempre muito importante. Com certeza, com certeza. Querida, mais uma vez, obrigado. Pessoal, obrigado por terem acompanhado até aqui e tenho certeza que foi uma inspiração. Aproveite tudo que a Gabriela trouxe para vocês e coloque em prática. Gabriela, obrigado, manda um abraço pro seu marido, pros seus filhos e que esses 10 anos de machatura virem mais 10, 20 até a aposentadoria e que você faça a diferença na vida de muitas pessoas aí. Muito obrigada, professor, e até uma próxima oportunidade. Até Tá mais. joia. Valeu, tchau, tchau.